E aí eu quis trazer essa revisão do que eu falei como o básico para qualquer resposta de e-mail, e isso serve para respostas positivas, respostas negativas, as respostas enroladas e difíceis de desenrolar, das quais eu vou falar hoje, e até mesmo para os follow-ups, para as retomadas de contato, que eu costumo chamar de oi sumida, que é quando a gente manda para o professor que nunca nos respondeu ou que desapareceu, o famoso oi sumida, que é o básico para qualquer caso, não deixar ninguém sem resposta, até porque a gente nunca sabe quando aquela pessoa vai cruzar nosso caminho de novo, ou até mesmo se aquela pessoa não ainda tem alguma oportunidade para nos oferecer. Agradecer sempre, inicia o e-mail agradecendo, fecha o e-mail agradecendo, porque ele tirou um tempo, nem que seja 2 segundos da vida dele, para te responder. Ele não era obrigado por nada a fazer isso, então a gente sempre agradece. Como eu falei, educação é o básico. E aí, hoje a gente vai falar sobre as respostas que são complicadas, que a gente tem que responder, que a gente tem que analisar muito bem, as respostas inesperadas, difíceis. E aí isso pesa de um jeito que vocês não têm ideia. Vocês precisam, a gente precisa, que eu falo vocês porque eu não tô aplicando agora. Tá? Por isso que eu falo vocês, mas eu não que eu nunca tenha passado por isso ou vá passar novamente. Ler com atenção é imprescindível, sabe? E não é ler com atenção, ler uma vez com muita atenção, lê de novo e daí já responde. Sabe? Como eu sempre falo para vocês, um dia útil, 2 dias úteis ali é um bom tempo para responder, preferencialmente um. Leu hoje de tarde? Leu agora? Hoje à noite lê de novo. Lê com mais atenção hoje à noite. Planeja a tua resposta. Amanhã de manhã, lê de novo esse e-mail. Lê a tua resposta e vê se ela faz sentido realmente. Bota tudo no tradutor para ver se realmente foi aquilo. Volta para o inglês, sabe? Esmiuça a resposta do professor para entender o que ele realmente quis dizer, porque muitas vezes é difícil de entender o que ele quis dizer. Eu espero que vocês não estejam passando por isso, mas é muito comum que o professor mande perguntas, principalmente nesses e-mails que a gente vai falar hoje, que a gente não faz ideia do que ele está nos perguntando. E aí a gente tem, sei lá, 2, 3 opções de coisas que a gente pode estar respondendo. O que a gente faz? Sabe? Leiam com muita atenção sempre e analisem o tom da resposta. Se o professor está sendo só educado, como o Matheus comentou na mentoria avançada passada, ou se o professor realmente está deixando em aberto. Eu, particularmente, Laira, opinião minha, penso que um professor de uma universidade como Yale, Harvard, MIT, Caltech, sei lá, ele tem muita coisa para fazer, para ele se empenhar em escrever uma baita resposta de e-mail, de aplicação de personal letter e tal, de summer job, perguntando coisa e desejando boa sorte, não sei mais o que, sabe, aquelas respostas bem elaboradas, para estar sendo realmente só educado. Muitas vezes ele quer te ajudar de alguma forma, ou ele quer te levar para lá, ou ele quer te encaminhar para uma outra oportunidade que ele não tem, mas ele sabe que um outro professor tem. Então, analisem o tom da resposta, mas sabe? A gente trabalha com o máximo de chances sempre possível, a gente sempre deixa o máximo de possibilidades e oportunidades abertas. Então, assim, às vezes a gente leu e pensou, eu acho que esse professor, ele tá só sendo educado, ele não vai me ajudar em nada, mas não custa dar uma resposta muito educada, a mais bem elaborada possível. É questão de 10 minutinhos, 15 minutinhos que vocês tiram a mais para responder aquele professor, e nunca se sabe o que pode suceder disso. Olhar o site do laboratório grupo de pesquisa novamente, isso é sempre muito importante. Mas o que acontece? Quando a gente faz as aplicações para o Summer Job, a gente manda muitos e-mails, né? O ideal é que a gente sempre mande pelo menos uns 100 e-mails, assim, partindo assim de início. E aí, para a gente fazer isso, a gente não tem tempo de olhar um site do laboratório por dia, quando a gente monta a nossa lista, porque são muitos. Assim como a gente não leu todos os trabalhos daqueles professores, a gente não acompanha de verdade os trabalhos de todos aqueles professores. Então a gente manda os e-mails tendo visto ali por cima, viu sobre o que é o trabalho do professor, viu se tem interesse, se tem a ver consigo, com o próprio background, se tem a ver com o que a gente quer. Bota na lista ali, manda os e-mails, começa a talvez receber respostas. O professor que nos respondeu, ele vai para uma lista VIP. A gente monta uma listinha VIP de professores que responderam. Aqueles professores que nos responderam, seja resposta negativa, positiva, seja o que for, a gente vê o site do laboratório de novo com muito mais atenção. A gente tenta, talvez, ler os trabalhos daquele professor com mais atenção, porque ele nos respondeu, aquilo ainda pode virar uma aprovação, então a gente começa a estudar realmente
aqueles ali, listinha VIP dos professores, olha de novo o site do laboratório ou do grupo de pesquisa, que nem todo mundo tem laboratório. Eu falo sempre laboratório muito por costume de ser a minha área, que tem que ter laboratório, não tem, por exemplo, grupo de pesquisa sobre química, engenharia química. Seja sucinto, isso tudo vocês já sabem, né? Por favor, respeitem o tempo das pessoas, tirem um pouquinho do próprio tempo para elaborar respostas mais sucintas e objetivas, sempre sendo muito educado, para que a outra pessoa não gaste o próprio tempo, não tenha que gastar a mais o próprio tempo para ler e entender o que a gente quis dizer. Sempre seja sucinto e educado. E como eu sempre falo, no máximo 1 ou 2 dias úteis para responder uma resposta de e-mail, uma resposta de um professor. Às vezes ele vai solicitar alguma coisa que tu vai ter que demandar um pouco mais de tempo para conseguir. Por exemplo, um sample dos teus trabalhos ou os teus transcripts traduzidos, obviamente. E aí tu vai precisar de mais um tempo ali, avisa o professor, agradece, conversa com o professor, avisa que tu vai precisar de um tempinho a mais. Bota ali um prazo, tipo, vou precisar de uns 5 dias para conseguir, tem problema? Essa é uma revisão zona do básico, beleza? Bom, e aí temos essa questão das respostas estranhas e inesperadas, que é o segundo grande grupo de respostas que eu tive analisando. Primeiro a gente conversou sobre as negativas. Essas respostas estranhas e inesperadas, eu chamo elas de estranhas e inesperadas, não que elas sejam problemáticas ou sei lá, enfim, mas porque a gente não esperava que o professor nos respondesse a nossa aplicação com 1000 perguntas. Ou que o professor não fizesse ideia do que é um Summer Internship como Research Assistant. Ou que o professor não fizesse ideia de que dá para fazer isso com aluno internacional. A gente também não esperava que o professor pedisse para ver os nossos transcripts. E eu falo dos transcripts, mas é só um exemplo, isso não é tão comum, mas acontece, tem professor que pede. Eu não esperava nas minhas aplicações que um professor me pedisse para eu dizer para ele o que eu sei sobre física quântica. Qual que é o meu conhecimento dentro de física quântica como uma aluna de engenharia química. Quando eu apliquei para 2 grandes grupos, 2 grandes áreas, que foram a química verde, que era o meu sonho, e a outra grande era engenharia de materiais, e engenharia de materiais é muito embasada na física quântica. E aí eu apliquei para vários de física quântica, acabei até passando em um, e aí teve esse professor que me pediu para explicar o que eu sabia de física quântica, e, gente, ao mesmo tempo que eu sei bastante, eu sei pouco, e eu não sei, é muito difícil, é muito estranho para mim ter que escrever num e-mail o que eu sei de física quântica. Isso é muito difícil. Então, isso é muito inesperado. Isso é estranho. Não era o que a gente esperava. A gente esperava, na verdade, no fundo, a gente esperava um convite para entrevista e um sim, né? Mas ali dentro do comum, e querendo ou não, do esperado, de quem tem uma maturidade já entende um pouco da aplicação, era que a gente esperasse sims, nãos e vácuos. E aí a gente recebe umas coisas estranhas assim. Então, a verdade elas também têm que ser... Vocês também têm que estar cientes de que elas virão, em boa parte dos casos, esse tipo de resposta virá. Basicão, novamente, não vou repetir tudo de novo, a gente agradece sempre nesse e-mail agradecendo, fecha e-mail agradecendo, a gente sempre deixa o máximo de possibilidades abertas. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o professor falou que talvez não tenha como, mas ele pode conversar com a gente. Ele toparia entrar numa reunião rapidinho para conversar com a gente sobre os nossos objetivos e como ele pode ajudar. É uma oportunidade que a gente não pode perder. E o máximo de possibilidades abertas também eu trago isso muito por questão de que tem professores que não podem agora, ou que talvez seja difícil agora, mas num outro momento ele teria essa abertura, essa oportunidade. Então a gente tenta deixar essa possibilidade aberta para talvez num outro momento, enfim. Já conversamos sobre isso, mas é o basicão para esse tipo de resposta. Responda tudo o que for questionado. Porque, como eu falei, esse tipo de resposta é um nó que a gente tem que desenredar. E a gente não deixa um pedacinho do nó para o professor desenredar. Nosso trabalho já começa aqui. Nosso trabalho no Summer Job, que a gente nem conseguiu ainda, ele já começa aqui. O máximo que a gente puder resolver, o máximo que a gente puder responder, o mínimo de dúvidas e questionamentos e dificuldades que a gente puder deixar para o professor, é isso que a gente vai fazer. A gente vai facilitar para a vida do professor.
Até porque um professor, eu vou dar sempre o exemplo das maiores, porque é as que vêm na minha cabeça, mas a gente não vai aplicar só para as Ivy Leagues e para os institutos de tecnologia, mas um professor do MIT não vai ter saco para ficar respondendo um monte de pergunta da gente, pergunta de coisa de logística e resolvendo logística para a gente quando a gente conseguiu o nosso summer job. Eles costumam gostar de ficar na paz, fazer as coisas dele que são muito mais avançadas, muito mais, tipo, high level, e a gente faz o trabalho grosso. Falando de forma bem chula, o trabalho grosso fica para o assistente de pesquisa. Então, por exemplo, ele vai decidir um tema, vai organizar um experimento e a gente vai executar o experimento com muita sorte, né? Porque muitas vezes a gente nem executar o experimento vai, a gente vai organizar para outra pessoa executar. É muito de ter em mente que a gente precisa estar sempre tentando facilitar para o professor, porque é esse o trabalho, vai ser esse o trabalho do assistente de pesquisa, então a gente já começa aqui. Responde tudo que for questionado. Se o professor fez 10 perguntas, responde aquelas 10 perguntas. Claro, não vai escrever um textão para cada uma das 10 perguntas. Às vezes a gente responde um pouco mais sucinto, educado, solícito, mas curtinho e talvez sugere uma reunião, já deixa um gatilho de reunião ali para talvez aquela reunião virar uma entrevista, enfim, a gente poder conversar. Eu ia falar pessoalmente, seria um sonho, né? Mas ao vivo, de forma síncrona com o professor, porque querendo ou não, essa é uma forma que, apesar de dar uma aterrorizada no inglês, a gente consegue ter um contato mais humano, poder conversar e usar as técnicas de persuasão que o nosso mentor Henrique nos ensina e também o Pedro. Envie tudo o que for solicitado em inglês. Esse é o óbvio, mais óbvio possível, mas que precisa ser dito porque eu já vi gente perguntando se poderia enviar documento que o professor solicitou em português. E aí eu vou usar um exemplo. Imaginem vocês como pesquisadores em um cargo bem alto até, que vocês não precisam de um aluno internacional, mas o aluno internacional quer trabalhar com vocês. Aí ele entra em contato. Um aluno russo, ele entrou em contato. Ele se prestou a escrever em português, na tua língua. Ele se prestou a escrever em português, na tua língua, um contato, um pedido de vaga, explicou o background dele, etc, etc. E aí tu pediu para ter uma ideia sobre o trabalho dele. Me manda, então, um sample do que tu já fez de pesquisa na área. Isso não é tão comum que eles peçam, mas às vezes eles pedem, principalmente para quem já se formou ou está se formando, ou que falou na personal letter que tem experiência com pesquisa. E aí tu pede um sample e o aluno te manda um artigo em russo. Eu não preciso nem desenrolar essa história, né? Só de se imaginar, eu espero profundamente que vocês tenham tido essa percepção de que não faz nenhum sentido, de que é horrível. Eu, particularmente, já considero até mesmo uma falta de educação, porque foi tu que procurou a pessoa. Eu tô até me exaltando aqui, mas foi tu que procurou a pessoa. Facilita a vida dela. Se ela tivesse te procurado, aí sim a gente pode conversar sobre a possibilidade dele adaptar o idioma pra gente. Mas assim, ó, a gente tá procurando os professor, a gente vai conversar com eles no idioma deles, até o momento que talvez ele ofereça para fazer alguma coisa em português, como é o caso de alguns de vocês, que eu sei que às vezes entra em contato com um professor que tá lá fora, mas que é brasileiro. Nem para brasileiro a gente não manda coisa em português. A não ser que a pessoa nos dê essa liberdade. Sempre tudo em inglês. A gente já conversou sobre isso. Se for necessário, a gente pede mais uns dias para providenciar e enviar, mas não deixa a pessoa no vácuo até providenciar e daí, quando já tiver em mãos, envia. Se necessário, pede mais uns dias, mas responde professor rápido e se disponibiliza para enviar outras informações, caso seja necessário, para responder outros questionamentos. A gente nunca cansa, a gente nunca está cansado de ajudar o professor, mas quando a gente fala sobre se disponibilizar, a gente não só se disponibiliza, como a gente usa de alguns artifícios para talvez chamar para uma possível reunião. Gatilho, né, gente? Como eu falei, sugiro marcar uma reunião para conversar melhor. Isso aqui é muito bom mesmo.